Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Vamos ver quem vai ser o primeiro a entrar. Fala, Bruno. E aí? Tá me ouvindo bem aí? Dá um ok aí se o som estiver bom. Tá ouvindo bem? Dá um ok aí, Bruno, para ver se o áudio tá bom. Isso aí. Tá tudo beleza, né? Tudo caminhando. Ah, show de bola. E o menino, como é que tá? Tá se portando bem? Tá conseguindo segurar ele em casa? Difícil, né? Fala, Marquinho. Beleza, Marquinho? Um abraço, cara. Bom, pessoal, hoje a gente vai conversar um pouco sobre controle de carga e aí pensar de forma bem ampla sobre os impactos disso para a atividade que a gente faz, né? E aí a grande ideia é ter esse entendimento mais amplo e aí ter esse debate, né? Se a carga do treino, né? A quantificação que você faz, se ela é uma consequência daquele treino técnico e tático ou se ele é a causa, né? Que esse primeiro entendimento é importante para a gente avançar. E uma outra questão importante é de quem é que é essa responsabilidade, né, da carga do treino, né? Porque a gente vem de um contexto histórico de achar que a carga, né, ela está muito direcionada ao preparador físico, né? E na atualidade o fisiologista, né, que é o cara que controla isso um pouco melhor, que dá esse aporte aí para as comissões técnicas. A grande questão é que a gente treina a partir dos jogos e no dia dos jogos oficiais a gente faz uma avaliação da parte física como se estivesse defasada, né? Então, na hora de treinar, você treina a partir de um jogo. No dia do jogo, se as coisas dão errado ou se realmente os atletas têm problema de desempenho da dimensão física, a parte física é que é a questionada. Mas na hora de treinar, treinou tudo junto. Na hora de ver o problema, quer ver o problema separado. Então assim, fala Charles, beleza? Um abração, amigo. Bom ter você aí. Então assim, a grande questão, a grande entendimento inicial que a gente tem que ter é o que causa a carga e quem é o responsável, né? Bom, se é toda aquela prescrição do treino técnico e tático, ele... Fala, Rafael, beleza? Fala, Elinho, beleza? Bom ver vocês aí. Se todo aquele trabalho, aquele treino, né, que foi, na maioria das vezes, montado pelo treinador, ele vai gerar um impacto no corpo dos atletas, né, e esse impacto físico, técnico, tático e psicológico, ele assume o papel de causa. Fala, Rudy, beleza, Rudy? Bom ter você aí também, amigo. Ele que assume o papel da causa, né? Então, a consequência do treino que o treinador prescreveu, que a comissão técnica prescreveu, acaba sendo a carga, né? E essa, obviamente, que hoje a gente vai falar só sobre o controle da carga na sessão do treino, mas obviamente que isso precisa ser entendido num contexto mais amplo, porque esse dia do treino ele vem antecedido de um outro dia de treino e, obviamente, um dia depois você tem uma outra atividade e tem um dia marcado que é o dia do jogo. Então essa relação temporal
ela é muito importante o treinador compreender, né? E aí isso joga mais uma complexidade para o controle da carga, né? Você quer só saber a carga ou você quer realmente ter controle sobre ela, né? Então, se você quer só saber a carga do treino, tudo bem. Você faz qualquer coisa e vai dar qualquer coisa. Então, nesse contexto, ninguém controla nada. Para que eu quero controlar? Para que eu quero controlar se eu não entendo o futebol como uma questão integral? Se eu entendo ele separadamente. Se eu acho que eu vou dar o treino técnico e tático, isso é o suficiente. Então, se o treinador montou o seu treino técnico e tático e entendeu que deu, que chegou nos objetivos que ele queria, então aquilo é bom. Só que quando você observa o efeito daquele treino, quando a gente compara aquele efeito do treino com os efeitos que acontecem nos jogos, na situação real, a gente percebe, por exemplo, que aquele treino pode ter tido uma carga muito, muito menor, infinitamente menor do que a carga que o atleta precisa para o jogo. Então, o que é a grande questão? Você tem uma doença no seu corpo, no seu sistema. O que é a primeira observação que você pode fazer? São os sintomas. Então, quais são os sintomas de um treino que é desconectado do dia do jogo? Um sintoma, por exemplo, pode ser pela carga. Então, se o seu atleta ele joga e sai com uma percepção de esforço, sai com uma quantidade percorrida muitas vezes maior, às vezes 3 vezes, 4 vezes maior do que o treino, esse treino ele não é a causa suficiente para gerar um bom jogo. E essa perseguição, pessoal, essa é realmente a realidade da ciência no futebol, né? É a ciência do todo dia. Então, esse mecanismo de controle, de alimentar novamente o treino para ele ficar adequado para o jogo, é a tarefa diária das comissões técnicas. E não é uma tarefa isolada ou uma tarefa solitária. Não é possível fazer isso de forma solitária, porque exige muito conhecimento. Então, a comissão técnica, realmente, como o Charles colocou, ela precisa estar integrada e se reunindo o tempo inteiro. E aí aquela história, né? A gente sempre fala da vocação das pessoas. Pô, mas isso dá trabalho. Dá trabalho. Mas, cara, é aonde que você quer chegar. Então é um investimento que essa comissão técnica está fazendo no seu desenvolvimento. Então eu acho que, na minha visão, nesse momento, cara, qualquer tipo de sacrifício que você vai fazer, ele vale a pena para você conseguir chegar no teu objetivo, que é trabalhar com qualidade, prestar um serviço de alto nível. Então acredito que esse sacrifício aí ele é o caminho, né, para que isso possa acontecer. Bom, então a partir de um primeiro momento que a gente tem um entendimento que a causa é o trabalho que é montado, que a consequência é essa carga que você percebe e que há uma necessidade de você preparar essas pessoas que jogam futebol para os jogos, né? Então elas precisam ter desenvolvimento. Então essa unidade que a gente vai falar hoje, que é a sessão de treino, ela não é isolada da realidade do jogo. Então ela tem que ter uma relação com a realidade do jogo. E, obviamente, esse conjunto de treinos que você vai montando, ele tenta progredir, desenvolver essa criança, ou esse iniciante, ou esse atleta profissional, para ter mais facilidade nos dias dos jogos. A gente costuma fazer uma brincadeira que é o seguinte: você quer atravessar um rio andando com a água acima do teu nariz ou com a água na linha do abdômen? O que vai ser mais fácil? Então, se você vai levar teu jogador todo dia, teu atleta, teu iniciante, para um jogo que é a subida do Everest, cara, ele vai se machucar. Ele vai se machucar. Então, isso não tem lógica em lugar nenhum, entendeu? Então, o treino, e a gente vai conversar um pouco sobre isso mais para frente, o treino ele precisa ter um contexto de qualidade e de quantidade. Só qualidade não dá certo,
E só quantidade também não dá certo. Tem que ter quantidade e qualidade. Quantidade e qualidade. E aí tem muita informação específica que a gente até tem acesso, mas em equipes de altíssimo nível. Isso não representa a realidade de uma categoria de base aqui do Brasil. Você tem até uma ligeira ideia do que acontece no jogo, mas para o alto nível. Para os iniciantes, tem muito pouca informação, né? E aí, da onde que você tira algum tipo de referencial para você trabalhar? Do seu próprio trabalho, do seu próprio grupo de pessoas que você treina, é independente do número. Claro que as grandes escolas, que tem, 500, 1000, até mais, né, participantes, eles vão ter possibilidade de ter um número bem robusto. Cara, mas você lá com teus 30, 40 atletas, o referencial que você tem é o desses 30, 40. É da tua equipe, se você for solo, entendeu? Como tem muita gente que trabalha solo. Mas é muito importante você puxar esse referencial até para você desenvolver o melhor possível. Bom, o responsável pelo controle da carga passa a ser aquele que gera a causa e o que controla as consequências. Então, normalmente, o treinador, ele é o cara que coloca essa carga no treino, ele que coloca a pilha, a intervenção no treino, ele é o que prescreve a maioria das ações que vão acontecer no treino, e muitas vezes os auxiliares de preparação e o fisiologista, eles controlam esse efeito dessa carga, esse efeito que foi dado naquele treino. O grande problema é você não conseguir ter um bom feedback com o treinador sobre o que ele está fazendo, porque não adianta nada você ficar batendo foto todo dia das coisas que estão sendo realizadas e aquilo não tem sentido nenhum durante a semana. Então é complexo. Aí assim, infelizmente no futebol, às vezes o profissional ele fica tímido, ele fica com receio de falar, mas se ele não falar, aquele treinador nunca vai ter o seu feeling reposicionado. Então o treinador, claro que ele tem uma fé de fazer coisas de determinada forma. O problema é que o futebol, no outro lado, no dia do jogo real, ele não combina nada com ninguém, então ele muda. E o futebol que está sendo jogado na Europa não é o futebol que está sendo jogado nas equipes de base aqui do Brasil. Então, assim, esses contextos são diferentes. Então, toda a evidência científica que está amplamente divulgada, ela precisa ter uma ponderação, um bom senso para ser usado na prática. Então, o treinador mesmo, que se aporta de conhecimento, ele tem que ter um bom senso de saber que eu aprovo uma pesquisa com 5% de probabilidade de erro, com 1% de probabilidade de erro. E aí quando ele joga aquele resultado, ou aquela lógica de treino para o treino dele, pode ter erro. Então pode não dar certo para alguns atletas e pode dar certo para outros. Agora não deixa de ser uma boa evidência, você acerta com mais pessoas. Mas não quer dizer que aqueles atletas que ficam por fora daquele erro, ficam dentro desse erro, não precisam ter uma orientação específica, né? Então a responsabilidade da carga é de toda a comissão técnica. Todo mundo se responsabiliza com o resultado. Todo mundo se responsabiliza com o efeito. O treinador ele tem grande responsabilidade porque é a partir da técnica e da tática que se desenvolve o futebol, porém há necessidade de ter um ajuste de quantidade. Então não adianta você fazer muito bem quantidade insuficiente de ação no jogo. E aí você joga muito bem um determinado período do tempo, até domina o adversário, até vence parcialmente o adversário e não consegue sustentar os 90 minutos do jogo ou os 60 minutos do jogo, dependendo da categoria que você trabalha. Se considerar que na regra vigente do futebol você só pode fazer 3 substituições, né? Com as crianças não, com as crianças você pode até substituir em determinadas idades até a equipe inteira, e em algumas competições, apesar de futebol de campo não ter substituição volante, há uma adequação da regra para substituição ser volante, que eu acho super positivo. Você acaba conseguindo revezar mais. Mas
lá no final, o final do processo de preparação desse atleta é para ele ser profissional. Né? Em escolas de formação de atletas profissionais, o final, o desafio lá na frente é jogar os 90 minutos do jogo ou 120 em jogos de prorrogação. Então isso é o 100%. Né? Isso é o 100%. E uma outra questão importante é que esse treino também não pode esquecer da quantidade de jogos semanais que essa criança faz ou que esse atleta faz. Tá, mas só no profissional que eu preciso me preocupar com isso. Não, senhor, não é só no profissional, não. Porque tem muito jovem que joga em mais de uma categoria e que joga mais de uma vez por semana já na base. Só que isso eleva muito a carga dele semanal, o quantitativo dele de carga semanal. Pensando nisso tudo, né, e na natureza acíclica do jogo de futebol, fala Rogerinho, beleza? Um abraço aí para todo mundo que entrou, que eu não consegui falar, agradeço muito a presença de vocês. Mas assim, considerando essa natureza acíclica do jogo de futebol e essa forma de trabalhar a partir dos jogos, criou um outro problema, que é a forma de controlar, que é muito difícil. É difícil controlar um jogo de futebol, porque ele tem uma rotação, ele tem uma oponência, e isso tudo determina a carga, né? E a gente vai ter que aprender a manipular isso. Então essa carga, que a gente chama de interna, ela acaba... Fala, Zé Ricardo, meu amigo. Pô, que bom ter você aqui, cara. Muito bom, hein? Saudade de você, cara. Essa carga interna, ela acaba sendo representada amplamente pela frequência cardíaca ou pela percepção subjetiva do esforço. O problema, pessoal, é que a frequência cardíaca, normalmente, ela demanda um equipamento, um frequencímetro, que nem todo mundo pode, muitas vezes, adquirir. Né? Eu recomendo que para as empresas que possam fazer o investimento, vale muito a pena. Tudo de tecnologia que você puder ter de suporte, cara, vai te ajudar muito. Né? E vai exigir também que os profissionais eles estejam capacitados para, vamos dizer, fazer a gestão dessas informações, que talvez seja uma outra parte super complexa. A outra possibilidade, como o Rogério falou, é usar o PSE, né, a percepção subjetiva do esforço, que tem relação com a frequência cardíaca e também tem relação com as distâncias percorridas totais via GPS, né, via sistema de posicionamento global. Então, obviamente que a percepção subjetiva do esforço é o feijão com arroz, né? Todo mundo deve aprender a usar. E tem umas limitações, mas obviamente também tem muito de pedagogia do ensino e da ancoragem da escala para isso dar certo, tá? Então tem que ter rigor. Quanto menos precisão no método de controle você tem, mais rigor o profissional precisa ter para a gente poder confiar nessa informação. A outra forma que você tem é o GPS, né? Os sistemas de posicionamento global, que estão muito em evidência e não é sem sentido, porque o GPS ele veio para poder controlar essa questão caótica que é um jogo de futebol. Ajuda muito, tá? Só que o GPS ele já pode ser considerado como um efeito externo, né? Então é uma carga externa. Né? A frequência cardíaca seria interna, a percepção subjetiva do esforço seria também mais relacionada com a carga interna e o GPS já seria o externo, né? O deslocamento real que ele fez com uma margem de erro, obviamente que todo equipamento tem sua margem de erro, o frequencímetro tem sua margem de erro, a percepção subjetiva do esforço tem sua margem de erro, porém, dentro da limitação do GPS, ele é a máxima distância que o atleta percorreu, que o equipamento conseguiu captar. Né? Existem equipamentos muito bons nos dias de hoje, que dão muita segurança naquilo que você faz. E é aquela história, né? Você vai poder ter, com esse cercado por esses métodos de controle, você vai poder dar feedback ao treinador, à comissão técnica,
para fazer os ajustes nas causas. Então isso também é uma outra coisa fundamental para o pessoal não ter preconceito. Pessoal, as medidas de controle, elas são efeito. As causas foi o trabalho realizado pela comissão técnica. Não adianta você ver que o efeito é ruim e não conseguir alimentar a comissão técnica de informação. A comissão técnica precisa dessa quantidade, porque muitas vezes a parte qualitativa do treino está muito na cabeça do treinador. A parte qualitativa de cada atleta está muito na cabeça do treinador. Inclusive, a imagem dos jogos é uma outra forma de controle, mas é uma forma de controle utilizada da forma quantitativa e qualitativa. A parte quantitativa, muito pouca gente usa. Muito pouca gente usa. A parte qualitativa, a maioria do pessoal que trabalha com scout, ele quer mais saber da parte qualitativa do que da quantitativa. E o que, ao meu ver, é um equívoco. É um equívoco. Né? Se você tem uma ferramenta que te dá informação qualitativa e quantitativa, por que você não quer saber de tudo? Porque elas precisam se relacionar. Elas precisam se relacionar. Né? Essas informações, elas são altamente relacionadas, principalmente no dia do jogo. Então não adianta você fazer um número de ações com uma quantidade menor. Vou dar um exemplo, né? Bem prático. Você está num jogo, eu, por exemplo, monitorei uma Copa São Paulo de Júnior de uma equipe aqui do Rio, à distância, via GPS. E, teve um menino, a estreia dessa equipe da Copa São Paulo foi contra um time do sul do Brasil que tinha, Chapecoense. Foi contra a Chapecoense. Bem naquela época do problema todo que aconteceu com eles. Então, essa estreia, o garoto, ele correu toda a quantidade, que é ótima para uma partida de futebol de 90 minutos, de um atleta de alto nível, em 45. E com 5 minutos do segundo tempo pediu para sair. Ou seja, para quem olha externamente, sem nenhuma medida de controle, vai dizer, o garoto jogou para caramba o primeiro tempo e pediu para sair com 5 minutos do segundo tempo, o que aconteceu? Aí vai virar para o preparador físico, numa visão fracionada, e vai falar, cara, na verdade, qual foi o problema? Ele tinha a quantidade para jogar os 90 minutos, só que ele não soube distribuir essa quantidade ao longo do jogo. Então ele tem muito mais um problema tático do que um problema físico. Então é essa grande questão, e se não tiver diálogo dentro da comissão técnica, essa informação ela vai se perdendo. Se todos não tiverem como conversar, é claro que a decisão vai ser do treinador, porque é ele que vai prescrever o treino. Né? Ele que vai prescrever o treino, ele é o líder da comissão técnica. Só que isso não quer dizer que essa comissão técnica é técnico-centrada. É tático-centrada, porque isso já parte de uma visão fracionada do futebol. Pessoal, esse é um paradigma que o futebol precisa refletir. Né? E o momento é esse, né? Agora a gente está no momento de pensar. Bom, avançando por essa etapa e entendendo toda essa complexidade, esse controle da carga, visto como efeito, agora a gente entra na questão clássica entre a realidade e o ideal. Tá? Entre a realidade e o ideal. A realidade, pessoal, para a maioria das equipes, para a maioria dos profissionais, é usar a percepção subjetiva do esforço. Essa é a realidade. Essa percepção subjetiva do esforço é uma excelente ferramenta válida para o controle da carga. Repito, ela tem grande relação com a frequência cardíaca e tem grande relação com as distâncias totais percorridas vistas pelo GPS. Na prática, o que isso quer dizer? Se o PSE dá alto, a distância está alta. Na maioria das vezes. Se o PSE está baixo, a distância total percorrida está baixa. Na maioria das vezes. Tá? Então, elas são bem relacionadas. Porém, o que é o grande problema? Né? E aí é claro que é a limitação. PSE pode estar alto, ele pode ter percorrido uma distância alta, considerada alta, mas que para o jogo não é alto.
Esse é que é o problema. O jogo não combina nada com você. Então, pelo PSE, você pode estar todo organizado, com um treino sem monotonia nenhuma, ótimo, mas o player load, a carga do atleta pelo PSL vai te dar uma limitação de quantidade. Então você nunca vai ter certeza se a quantidade que você treinou vai ser suficiente para o dia do jogo sustentar um jogo de 90 minutos ou de 60 minutos. Tá? O próprio jogo é que vai te dizer isso. E aí você vai ter que criar com muita, ter muita criatividade, mecanismos de aumentar a quantidade, tá? E muitas vezes você tem limitações para aumentar essa quantidade porque você não tem nem tempo. Você tem limitação do campo, você tem o tamanho do campo, você tem o número de vezes por semana que você treina, então tudo isso tem que estar adequado ao contexto todo do clube. Então, aí é que entra a ciência, galera. É nessa hora que entra a ciência. Não dá para fazer igual para todo mundo. Cada um vai ter uma forma de fazer diferente. O problema é para onde eu quero chegar. Para onde eu estou caminhando. Como eu programo isso, quanto tempo eu tenho. Isso é caso a caso. Não tem como dar uma receita de bolo. A única coisa que você tem são os princípios básicos do treinamento esportivo, escolher uma boa periodização e daí para frente ter muita criatividade. Muita criatividade. E claro, tudo isso que eu estou falando são as causas que vão gerar determinados efeitos que o teu controle de carga vai observar. Precisa retroalimentar, precisa refletir e voltar para a mão, para o desenho do treinador, para a prancheta do treinador, para ele fazer os ajustes de tempo, de treino, de quantidade de ações que são realizadas durante o treino, para a gente poder ir se acertando. O que eu posso garantir para vocês, por experiência própria, é que, cara, quando o treinador, a comissão técnica está disposta a aprender, cara, se desenvolvem muito. E aí o treinador, quando ele pega a mão de fazer o jeito certo, da forma certa, na quantidade certa, todo mundo fica satisfeito. Porque o atleta treina o que precisa treinar, o treinador dá o tempo de treino que tem que ser dado, e todo mundo sai com sucesso na história. E no dia do jogo, o atleta sente que todo aquele esforço que ele fez durante as semanas anteriores de preparação levou ele para o jogo super bem preparado. Cara, o atleta jogando, ele sente que ele está superior ao adversário. Ele sente que o adversário está baixando a guarda, porque não está sustentando quantidade e qualidade. E aí, pessoal, infelizmente eu digo isso, porque se todos tivessem o mesmo nível de informação na sua preparação, os melhores tecnicamente iam, e claro que com mais conhecimento do jogo, iriam vencer. Mas infelizmente nos dias de hoje, você pode perder o seu jogo para uma equipe que tem mais conhecimento embarcado, que tem mais qualidade e quantidade dentro de um determinado limite embarcado. Você é capaz de vencer os adversários com altíssimo nível técnico, em função, às vezes, só da quantidade. Só de você conseguir sustentar mais tempo determinadas ações, e o teu adversário ele vai conseguir muito menos. E isso aí tem coisas que a gente vai falar um pouquinho para frente, que é a questão da densidade. Muitas vezes você tira um jogador de um jogo só aumentando a densidade no setor dele. E isso um trabalho ajustado da imagem, dos vídeos dos jogos, te dá essa informação. Então a gente já viu várias cenas do atleta que, quando entra no jogo, ele entra muito acionado, Vamos dar um exemplo, de um jogador que entra num jogo e ele entra num setor de desafogo, o time está num bloco baixo danado e ele entra para fazer a transição. E aí toda a bola é bola para ele correr. Aí ele corre uma, corre duas, corre três, na quinta o cara tá com cãibra. Aí você imagina, o treinador lança o cara para jogar, o jogo entra com uma densidade absurda em cima daquele setor e o cara sai, Mas ele não tá preparado para fazer aquilo. Ele fez em 15 minutos o que ele não faz em 60 num treino. O esforço e a pausa foi absurdo. Então esse erro não é um erro físico. Esse erro é um erro da causa. A causa foi: nós não preparamos aquele determinado jogador ou aquele determinado grupo de jogadores
para estar nessa densidade de um jogo. E o jogo pediu a densidade. Acabou. Não tem como você corrigir isso. No dia do jogo você vai sofrer. Não tem como. Esquece. Tá? Né? Não esquece. Não tem como você fazer nada. É só sentar e chorar. Né? Agora, durante as semanas, você consegue fazer essa correção. Agora, se você não conhece o que é um jogo, se você não tem um entendimento do que é o desafio que você vai jogar, como é que você vai preparar essas pessoas? Não vai conseguir preparar, pessoal. Não vai conseguir preparar. E aí é o que eu digo, você tem na literatura, você tem evidências do que é um jogo de futebol em vários níveis. Cara, mas essas evidências, elas são uma orientação, eles são uma luz, um caminho para você tomar suas decisões. Mas você tem que checar dentro do teu trabalho o que é a tua realidade. Entender que tem os caminhos que existem evidências, né, científicas sobre os caminhos, mas aonde que você está? Teu elenco, aonde que o teu elenco se encontra? Onde que os teus participantes se encontram? Em que nível que eles se encontram? É um nível para manter ou é um nível para desenvolver? Se for para manter, é um tipo de controle. Se for para desenvolver, é outro tipo de controle. Desenvolver jogando, desenvolver dentro da competição, porque não tem tempo de treinar. Você acaba desenvolvendo dentro da competição. Bom, então, uma ideia importante é que, independente da realidade ser focada em você ter o PSE, que tem suas limitações, e uma grande limitação é de ancoragem, quer dizer, o participante, às vezes até o atleta profissional, já convivi com vários atletas profissionais que o cara não tem conhecimento nenhum do corpo. Então o cara joga lesionado e sai jogando e não quer saber. Pô. Só para quando quebra a perna, só para quando rompe, tem um problema sério. Né? Mas por quê? Porque ele não tem nem noção de que aquilo vai fazer mal para ele. Ele não tem noção de que de repente é melhor ele parar uma semana e poder jogar, e jogar dentro, treinar e jogar dentro do que pode, do que ir nesse limite. Então ele não tem conhecimento nenhum, não tem percepção subjetiva nenhuma do esforço que ele faz. Né? Então, assim, nessa lógica, como ele não tem essa percepção do esforço que ele faz, ele acaba tendo problema. E na base, com os jovens e até com os atletas profissionais, quando eles realmente querem mudar de vida, né? A gente consegue fazer uma ancoragem dessa percepção. Essa ancoragem, ela significa você ancorar principalmente a parte de cima da escala, o 9 ou o 8, que é o forte. E um dos grandes problemas da escala subjetiva é que ela é até 10. Só que o 10, cara, o 10 é absurdo, o 10 é extremamente forte. O 10 fica dolorido dias depois. Então o 10 não é o forte é o 8. O moderado é o 4. Então isso cria uma dificuldade nas crianças, porque a gente tem uma escolarização de escala decimal. Tá? Só que o 10 não é o máximo. O 8 é o máximo. O 8 e 9, mas o 9 já é assim, no limite, muito, muito, muito forte. O 10, cara, é aquele, né, ver o pano preto, né? Passar mal. Bom, nessa lógica de você trabalhar essa ancoragem, como é que eu vou ancorar o 10? É pela memória dos esforços fortes e intensos que aquele menino fez, que aquele jovem fez. Normalmente você consegue simular esse esforço quando o atleta ou o jovem está muito motivado nos testes cardiorrespiratórios de ioiô, que muita gente hoje em dia faz como rotina. Então o final daquele teste, aquela sensação do final do teste, é um bom momento de você ancorar o 8 ou o 9. Cada vez que a criança repete o teste, que ele vai mais à frente, que isso é o que a gente espera, que ele melhore a capacidade dele, né, a potência dele, ele acaba tendo uma percepção aumentada do esforço. E aquela memorização ao longo do tempo é o que a gente chama de ancoragem. Tá? Normalmente, ele chega na escala lá no 1, então ele conhece o que é o repouso, ele conhece o final da escala, que é o forte, e aí o meio da escala ele vai aprendendo com o tempo. Mas ele conhece o início
e o final da escala. A parte de dentro ele vai ancorando. Então, se o forte é 8, o moderado é 4. Então, se a percepção dele indica que não foi nem aquele forte e nem aquela entrada dele, ele indica o meio da escala. E você vai aprimorando isso com o tempo. Tá? E o ideal, pessoal? O que seria o ideal? O ideal para fazer esse controle, né, e aí agora falando para quem pode fazer um investimento, e nem só para quem pode fazer um investimento, para o clube que pode fazer um investimento, mas falando para o profissional que orienta a compra desses equipamentos dentro de um clube. Porque muitas vezes o gestor ele pode até comprar, ele só não compra porque o profissional ele não solicita, né? Ou ele não indica a importância, ou não sabe como manobrar com tudo isso. Então o ideal seria você ter a percepção subjetiva do esforço, seria você ter talvez o frequencímetro, você ter o GPS, ter o apoio das imagens. Isso seria o ideal. Isso seria, na amplitude do investimento, da possibilidade que você pode fazer, seria o ideal. Né? Os clubes que têm mais investimento já têm esse tipo de monitoração e, obviamente, que quando você passa não só com toda essa capacidade de controle, mas até mesmo só com PSE, o pessoal que trabalha na prática sabe do que eu vou falar agora. Tem aquela complexidade de coletar informação, isso tem que ir para uma planilha, e a planilha tem que ser gerenciada. Então gera um trabalho operacional de entrada de dado e de análise. Se faz o PSE e ninguém analisa esse dado, não faz sentido nenhum. Está fazendo só para cumprir tabela. Né? A grande questão é exatamente essa, que você demanda vamos dizer, um suporte de tecnologia de informação, né? Que aí é uma outra questão. Então, normalmente, esses clubes que têm mais potencial de investimento, que têm os profissionais bem preparados para trabalhar, ou que preparam os seus profissionais para trabalhar com informação, é necessário ter um suporte de TI, né? Tem muita gente que faz isso em planilha Excel, mas, cara, o processo tem que ser automatizado, entendeu? O processo tem que ser automatizado, porque a planilha Excel tem um desvio de entrada de dado absurdo, você não tem confiança. Aí como é que você vai analisar um treino por uma informação que já tem um viés subjetivo, que é a percepção do atleta que não pode não estar bem ancorada? E aí tem um outro viés que é o erro de digitação da entrada dessa informação subjetiva numa planilha. Então, quanto menos erro a gente puder ter, melhor. Então, a princípio, a gente tem que confiar no treinamento do profissional que está na ponta e de que ele é rigoroso com a captação dessa entrada de dado. Cara, ele tem que ser responsável por isso. Ele é responsável por isso. Aquele papel ali e aquela entrada num banco de dados não pode ser feito como se fosse um fardo. Cara, aquilo é central para a qualidade do trabalho. Se houver um erro ali, vai haver um erro de tomada de decisão. Então, ele também é responsável. E extremamente responsável pela tomada de decisão que vai acontecer, porque ele dá segurança na entrada do dado. E aí é claro que desdobra para os Big Datas, né? Que tem muito em evidência, muita gente fala isso, fala nesse termo. Então o Big Data nada mais é do que um grande banco de dados que entra, onde vai entrar toda essa informação física, técnica, tática, psicológica, administrativa, de tudo do futebol, para que a gente possa tomar essa decisão. As decisões do treino. As decisões do treino, elas não estão fechadas só nessa dimensão do jogo, né? Muito pelo contrário, tem muita coisa em jogo. E quanto mais informação centralizada você tiver, melhor. Vou dar um exemplo aqui na prática. Quando você não tem um bom sistema de gestão de informação, o treinador, imagina a dificuldade para o treinador. Um monte de informação diferente, que ele não tem muito hábito de usar. Ele tem muito traquejo, né? A maioria dos treinadores tem muito traquejo na dimensão tática e técnica do jogo, né? Mas tem pouco traquejo nessa dimensão toda do controle da carga. E aí você vai para uma reunião com o treinador, 3, 4 folhas de papel em cima de uma mesa,
cada papel saindo um resultado de um tipo de controle diferente, e ele tendo que tomar uma decisão. O que é o pior disso tudo? O clube faz todo esse investimento, o clube tem todos esses profissionais ali trabalhando, são profissionais de alto nível, operando equipamentos de alto custo, e na hora H, o treinador olha para o jogador, vai ou não vai? Se o jogador falar que vai, joga aquilo tudo para cima. Pô, galera. Pô, aí é demais, né? Hein? Aí fica difícil, né? Pô, aí não dá. Aí o cara não acredita em nada do que está sendo feito. Aí vai ser punido, né? O dia, porque a bola pune, né? O dia do jogo não tem acordo, hein? Aí o jogador entra 5 minutos, sai com a lesão. Aí fica difícil, né? Esse tipo de gestor não serve para o futebol que movimenta essa quantidade de dinheiro que o futebol movimenta hoje, cara. Pô, é muito complicado. Mas a gente tem que saber orientar. Então, o que eu digo muito para o pessoal que trabalha com futebol, né, é que o profissional, ele é o grande orientador do processo que está acontecendo ali. Então, aquele profissional que acessa o gestor, cara, ele tem que conversar para determinar essas prioridades, tá? Então, para quem tem muitas crianças no processo, né, os times grandes aí que chegam a ter federados aí 300, 400 atletas, né, no processo, e você tendo todo um controle, cara, tem que ter um Big Data. E tem que ter um Big Data gerenciado por pessoas que conheçam profundamente as dimensões do jogo, para você conseguir levar um relatório para o treinador que ele consiga entender e que ele consiga fazer algum tipo de mudança no plano dele de trabalho, né? Então, um Big Data para gerenciar tudo isso seria muito importante. Bom, falando sobre essa questão do entendimento, né, do futebol, da integralidade do futebol, para esse controle, né, das cargas do jogo, é fundamental a gente entender que a parte técnica e tática, ela é uma dimensão qualitativa, de qualidade, né? A parte física seria uma forma fácil de você quantificar o efeito, pelo impacto daquele trabalho técnico e tático no corpo do jogador. E a parte emocional seria transversal, né? Então a parte psicológica do jogo ou emocional do jogo, ela vai interferir no físico, ela vai interferir na técnica e ela vai interferir na tática, no entendimento, na tomada de decisão do atleta para o jogo. Por quê, pessoal? Porque o jogo é situacional. Então, aquele jogo, aquele treino que o treinador montou no contexto dele do treino funcionou muito bem. Quando ele levou aquele conteúdo para o contexto do jogo, ele não funcionou tão bem no contexto do jogo. Por quê? Porque o contexto do jogo é um contexto situacional diferente do contexto situacional do treino. O que eu quero dizer com isso é que o contexto do jogo tem uma ambiência emocional, psicológica, que o treinador não conseguiu reproduzir no dia do jogo, no dia do treino. E muitas vezes essa falta dessa capacidade, dessa ambiência emocional é o que fez a equipe ter um resultado ruim. Na prática, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho tudo controlado, correu tudo bem, está super bem periodizado, o treinador acertou tudo, chegou no dia do jogo, as coisas não deram certo. Então pode ser alguma coisa na ambiência emocional que a equipe ainda precisa superar. Na gíria, o pessoal chama de leão de treino, né? Leão de treino e gatinho no jogo. Na gíria, né? No submundo do futebol dizem isso. Mas o que eu acredito é que você pode fazer esse menino que tem determinado problema emocional ainda com o jogo se desenvolver para chegar ao profissional. Para ele neutralizar essa fragilidade mental que ele tem. É claro que a criança precisa, o participante, o atleta, ele precisa querer fazer essa evolução e o profissional, ele precisa dar suporte para esse menino.
E o outro detalhe é que nesse dia do jogo, né, nessas limitações do dia do jogo, é que muitas vezes o time adversário não permite que você execute. Porque às vezes o desnível técnico é muito grande. Então, o que um jogador consegue com um contato ou dois na bola fazer, ele acelera o jogo, sem ele correr. Ele acelera o jogo porque ele domina e passa muito mais rápido, com muito mais precisão do que o oponente, do que a sua equipe, por exemplo. Então esse desnível técnico, você vai ter muita dificuldade de compensar ele. O desnível de quantidade, você não vai ter muita dificuldade de compensar ele se você fizer uma boa periodização, um bom controle de carga. O desnível de conteúdo tático, você também, se você tiver boa informação, se você tiver conhecimento do jogo e souber manobrar as variáveis de mini-jogos e tudo isso bem sincronizado, você consegue também dar muito conhecimento do jogo. Cara, mas quando eu digo conhecimento do jogo, eu estou naquele limite do jogador que toma boas decisões, do cara inteligente, do atleta de futebol inteligente, que toma boas decisões, que conhece os caminhos do jogo, porque teve boa base, boa formação. Ótimo. Pô, eu estou no limite lá do cognitivo, pô, eu estou no limite lá do físico, pô, e a técnica? Pô, a técnica não avançou. A técnica é um limitador. Pô, e se a técnica é um limitador, cara, tu vai criar as situações, vai chegar na hora de fazer o gol e não faz o gol. E eu não estou falando não fazer o gol porque o cara é ansioso. Não, não é ansioso, não. É porque o goleiro do adversário é melhor mesmo, e porque você não tem a técnica do chute bem desenvolvida. Olha a complexidade agora, onde é que eu estou chegando. Então você está indo por um caminho do controle, que você está observando, a partir do jogo, que alguns elementos da técnica individual são mal desenvolvidos, a partir do método que você tem. E aí o que você deve fazer? O que a maioria das pessoas fazem? Nesses dois casos, do problema emocional e no caso do problema técnico, o cara já te manda embora. Né? Os clubes que têm muita concorrência, o cara te manda embora. Não tem paciência para formar você. Quem vai formar você? Né? Alguém tem que formar. Né? Alguns clubes são os consumidores, são os captadores. O clube com DNA captador, ele não tem paciência para formar ninguém. Ele quer que o menino venha fazendo. Ele tem pouca vocação para formar. Né? Claro que aqueles que ficam dando resultado ali anos vão, teoricamente, ser formados naquele clube. Né? Vão ser formados naquele clube. Mas tá bem difícil, porque a rotatividade é muito grande, porque o imediatismo é muito grande. Né? E aí, claro que isso também é uma questão de debate interno do processo de trabalho desses clubes. Bom, o que a gente queria já ir para caminhar agora já para o final da live, seria falar sobre isso, que é muito importante o treinador, quando ele monta o seu trabalho, ele pensar também no equilíbrio das ações táticas que ele pretende que a equipe vá fazer. A questão é que no final de semana, cada final de semana é um adversário diferente, cada jogo é um adversário diferente, com características diferentes. E quem impõe o jogo para quem? Quem impõe o jogo para quem? Você impõe o seu jogo ou você aceita a imposição do adversário? Então você tem que ter, assim, com bastante pé no chão para entender o que a tua equipe representa naquele campeonato. Porque se você vai fazer um jogo de imposição, você vai fazer um jogo de posse de bola, de proposição do jogo, onde você vai andar mais no campo, no terceiro terço lá do campo, no ofensivo, vai espalhar um pouco mais sua equipe, você vai ter a sua equipe mais tempo espalhada no campo, isso vai gerar um efeito diferente para o jogo. Se você não é uma equipe de proposição do jogo, você vai ter a tua equipe mais compacta, e não adianta ter compactação sem transição. Você vai ter uma equipe recuada num bloco mais baixo, entendendo que reduzir o espaço é dificultar
o jogo para quem tem técnica superior, de repente até a única forma de você fazer isso, de você criar alguma dificuldade para o adversário, mas isso tudo vai gerar um efeito diferente para o jogo. E independente de como você vai jogar, a comissão técnica como um todo tem que estar preparada para esses cenários, né? Eu vou ler aqui a pergunta do Marco. O Marco falou: goleiro é melhor ou a tomada de decisão do atacante é diferente? Exatamente, E é por isso que eu digo, nessa hora aí, Marquinhos, é super complexo, entendeu? Mas o profissional, quando vai acompanhando o jogador por muito tempo, ele entende, cara, que não é ansiedade, entendeu? Pô, o cara tá chutando, mas é assim, o goleiro pode ser melhor, o atacante, no limite, ele tá fazendo o dele, só que ele tem a técnica do chute mal desenvolvida. Por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui. Pô, a gente conviveu, né? Você conviveu, eu convivi com atletas, cara, que, pô, de 10 chutes o cara acerta 11 no gol. O cara não erra nada. É natural, sem fazer força nenhuma. O cara não erra um passe, não erra um domínio. Pô, mas é um jogador que você tem que respeitar, entendeu? Então esse jogador, quando entra na frente do gol, ele também tem uma confiança muito grande para fazer o gol, porque ele está acostumado a fazer aquilo daquele jeito. Isso tem um limite que você treina, tem um limite de treinamento e tem, cara, a individualidade do cara, que é absurdo, totalmente diferenciado. Esses diferenciados, cara, poxa, dá gosto de ver, cara. Pô, eu gostaria muito que todo mundo pudesse assistir esses atletas diferenciados, o dia a dia deles. Que olhar o jogo é muito complexo. Cara, mas o dia a dia é fantástico, cara. Pô, os caras não erram nada, entendeu? Então é nesse nível que eu tô falando. Nesse nível técnico que a gente está conversando. Aí o Samir, ele perguntou se depende então do adversário que está enfrentando e conhecimento de todos os componentes. Exatamente. O conhecimento do adversário vai te dar muita virtude. Agora, é claro que independente de você conhecer teu adversário, se o trabalho como um todo for melhor, pô, cara, independente do adversário, quem vai propor o jogo é você, entendeu? A questão é quem se preocupa mais com quem, né? Por uma questão de sabedoria, a gente quer conhecer todos os adversários e conhecer bem a nossa equipe, né? Então, nesse enfrentamento do futebol, você, comissão técnica, tem um dever de casa obrigatório: conhecer bem o seu time. Quem você quem é a sua equipe, né? Controlar bem as suas cargas, ter um bom planejamento, uma boa periodização. Isso é o teu feijão com arroz. Você vai se preparar para o quê, Luciano? Depende. Você vai se preparar para vencer aquele campeonato regional? Você vai se preparar adversário por adversário? Não vai chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque vai chegar numa hora que o adversário vai te surpreender, pô. Você tem que se preparar para a amplitude do futebol. Você não está formando um menino para jogar só no sub-11, no sub-12, no sub-13. Você está formando um menino para ser profissional, pô. Ele vai ser adulto, pô. Então você tem que sempre ter as metas do trabalho direcionadas gradativamente para o profissional, né? E aí, claro que quem for atingindo aquele patamar, nessa relação da causa, o trabalho do treinador, com o efeito que é os controles de cargas, isso tudo ficar alinhado, pô, vai ter super sucesso. Agora, você não pode ser pego de surpresa. O Thiago tá lembrando aqui, o Thiago de Camilles. Enfrentamos bem essa diferença na Série B e a Guilherme Embry. Então, era um elenco que disputava a Série B sub-17 e disputava a Guilherme Embry, que é um campeonato bem competitivo, sub-16. Jogavam os dois jogos. Ou seja, era o mesmo time sub-16 e o 17, jogando duas competições. Então, foi campeão da Série B e ficou em quarto ou quinto lugar na Guilherme Embry, considerando que os outros 4 primeiros são os grandes times do Rio de Janeiro, que tem uma força de captação e investimento absurdo. Então, foi um baita resultado, né? Pô, foi aquele, assim, um feito que, claro, que premia muito a qualidade
do Thiago como treinador por ter conseguido compreender e manipular todas essas variáveis e trabalhar com essa complexidade. Cara, mas essa complexidade é a complexidade do futebol profissional. Né? Essa complexidade é a complexidade que a gente não pode ser pego de surpresa por essa complexidade. Que ela está lá na competição. Né? É para isso que a gente precisa preparar os atletas. Por isso que a gente pode ser pego de surpresa. Porque você não prepara ele para o desafio real. Isso tem que estar no dia do treino. Né? O Igor, grande Igor, quanto tempo, hein, Igor? Como fazer valer a técnica, a ciência e o conhecimento em ambientes, então, talvez um ambiente muitas vezes informal, né, do futebol. É isso mesmo, Igor. Essa é a grande complexidade e a simplicidade de você conseguir circular no ambiente acadêmico. Quando eu digo circular no ambiente acadêmico, é na leitura de textos revisados por pares de alto nível, saber codificar essa informação e trazer aquilo que é aplicável, ou aplicar aquela teoria boa a uma prática boa. Esse é o trabalho da ciência. Pode ter certeza, hein? Essa é a real ciência do futebol, é essa. Ter essa capacidade de fazer isso faz muita diferença. O Igor Cotrim também, grande amigo, grande abraço. Preparar para evoluir seu jogo independente do adversário. Se você se prepara sempre para o adversário, você nunca tem continuidade dos processos, não gerando comportamento. Gerar comportamento demanda tempo e repetição dos processos. É isso aí. Então, Igor, a lógica é exatamente essa. Você tem os teus processos, o clube que você trabalha tem uma identidade, tem vamos dizer assim, um projeto pedagógico de formação de atleta de futebol ou de egresso de futebol, que tem um DNA do teu clube. Né? Então, obviamente, você tem os conteúdos que você precisa aportar, porque faz parte da formação daquele egresso daquela instituição, né, de futebol. Então, nessa lógica, e obviamente com a força de captação enorme de um clube grande, você consegue, vamos dizer assim, propor o jogo na maioria das vezes. A grande dúvida que eu tenho, Igor, é que muitas vezes, dependendo do nível, porque quando você está no Rio de Janeiro, os clubes grandes têm 2 ou 3 jogos difíceis durante o ano. Mas quando você vai para o cenário nacional, isso está acontecendo muito, você tem mais jogos difíceis. E aí, como a gente conhece poucos adversários, você acaba sendo pego de surpresa. Às vezes por times que nem têm muita tradição, mas que também têm força de captação regional e que conseguem surpreender muitas vezes o nosso trabalho. E aí a única vírgula que eu faço no que você falou foi com relação a você propor o jogo independente de qualquer coisa, cara, mas fica de olho, tá? Tenta conhecer os adversários, o que é o futebol no altíssimo nível, para você ter um foco em ter o teu processo focado para realmente desenvolver o atleta profissional. Porque às vezes você fica acomodado, que naquele teu resultado ali imediato, tá tudo dando bem, tá tudo, cara, a vitória é terrível, cara, ganhar muito é terrível, que traz uma certa acomodação, né? Traz uma sensação de sucesso, e o jogador precisa sair dessa zona de conforto, né? O Thiago fala que supervisionar o método, como você fez muito bem, é fundamental. Método sem supervisão, exatamente, não tem execução. Então hoje o grande desafio não é nem saber o que está fazendo, é sim supervisionar o dia a dia, né? O dia a dia, né? do processo de trabalho. Então não adianta realmente, como o Thiago falou, você ter um processo de trabalho super bem desenhado, lindo no papel, mas que no dia a dia, na prática, ele não se estabelece. Pessoal, o que vira modelo de jogo é o que você faz no dia a dia. O que está no papel não vira modelo de jogo. O que está no papel não vai para o dia do jogo. O que eu falo não vai para o dia do jogo. O que vai para o dia do jogo é o que eu consigo convencer meus atletas a executar. Convencer meus atletas a executar. Convencimento. É isso que vai para o dia do jogo. Pessoal, então aqui eu tenho mais 22 segundos. Cara, queria agradecer muito a presença de vocês. Essa live ela vai ficar salva numa página do YouTube e depois eu encaminho para vocês. Qualquer dúvida, cara, é só me mandar
por direct ou de qualquer forma, e a gente vai conversando. Cara, muito obrigado e se cuidem.